Meu querido, ele que é cirurgião dentista, doutor Fernando Tai, estava só de olho. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Você gosta de dar uns pulos assim também? Então, a gente ia perguntar para você se podia pular na cama também, que funciona. Pois é, né? se pode dar coisa. Na cama, em casa. na cama acho que já não dá muito não. Entre meus 3 filhos, a gente vira uma bagunça. Sério? Casa, não, o meu também quer pular na cama. É coisa de criança, né? Pular na cama é um negócio bom, né? Mas você sabe que agora a gente vai falar dos mitos e verdades envolvendo a higiene bucal e tal. E, gente, falar de higiene, quando a gente fala de atividade física, também é uma espécie de higiene, porque é assim que a gente faz a limpeza, quando a gente tem o gasto calórico e tal. Do fundo do meu coração, essa atividade e esses pulos podem mudar a vida de uma pessoa. O que gasta de caloria em pouco tempo é algo surreal. Então, quem está precisando, não perca tempo. 15 minutinhos, né? Procura orientação e faça. Porque aqui agora nós vamos para suas orientações. Com certeza. Que ele pega no pé, hein? E ele já me disse que o apelido dele virou Doutor Simpatia, porque eu falo que ele é uma simpatia. Graças a você, Carol. O apelido pegou. O apelido pegou. Vamos lá. Mito ou verdade na tela. Vamos ver se a gente está fazendo tudo certo? Cárie pode se transformar em canal. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, Carol. Tá? Então, qualquer paciente que tiver um problema de cárie, tá? Essa cárie, quanto mais profunda ela for, mais antiga ela é. Sendo mais antiga, o que vai acontecer? Mais perto do nervo vai ficar. E ficando mais perto do nervo, logicamente, o risco de dar um canal é muito grande. Por isso que a prevenção é muito importante. Você ir no profissional, ir no dentista, tá? Principalmente os dentistas que têm tecnologia, onde você utiliza hoje câmeras intraorais, que eu preciso trazer aqui no programa para te mostrar também como que funciona, porque a gente aumenta até 60 vezes o tamanho de imagem de dente. Eu coloco o dentinho, que é o tamanho da minha unha, na tela do monitor. Uau, então a cárie, que também é micra, fica gigante. Exatamente, então eu consigo ver muito melhor. Então a gente fala que a era do dentista utilizar espelhinho para afastar a bochecha, afastar a língua e querer olhar com espelhinho, eu falo para você, isso já era. Não é mais, a gente já tem mais tecnologia envolvida. Exatamente. Legal saber disso. Então aí a gente trabalha com essa tecnologia que a gente chama de odontologia moderna. Essa odontologia moderna, o que faz os profissionais? Utilizar tecnologia, câmeras intraorais, microscópio, por exemplo, eu falo para você, ir no dentista que não tiver microscópio, desculpa, melhor pensar em trocar de dentista. É difícil, é? É, porque você imagine que você está vendo uma coisa extremamente pequena e com um microscópio você consegue ver um outro mundo, é um outro universo. E isso, para fazer, isso pré-cirúrgico, vamos dizer assim. Tanto pré-cirúrgico, como transcirúrgico e até pós-cirúrgico também. Para eu poder ver, durante o momento que eu estiver operando o paciente, fazendo um tratamento de canal, fazendo uma restauração, fazendo um laminado, fazendo alguma coisa estética. Imagine que eu tenho que fazer e tirar a cola que fica pertinho da gengiva, por exemplo. É uma coisa bem delicada. É super delicado. Então acaba sendo uma microcirurgia, a boca é pequena. O dente é pequeno, os tecidos são pequenos. A gente tem que aumentar a imagem. Exatamente. Puxa, por isso que tecnologia ajuda, né? Hoje temos câmera intraoral, microscópio, temos anestesia eletrônica, temos agora uma novidade fantástica. Anestesia eletrônica? Sim, não, então você segura, você não conta, porque senão eu vou querer roubar essa pauta. Você vai trazer um dia uma anestesia eletrônica. Melhor ainda do que isso. Não é? É muito legal e temos também hoje, acabamos de comprar um equipamento agora, que é um scanner 3D. Tá? Então a gente está lançando pra agora boca também. Para a boca também, porque escaneamos a arcada do paciente todinho em 3D com uma grande coisa interessante. Imagine que você tem, por exemplo, seu filho, a gente nasceu todos os dentinhos dele. Deus queira que nunca aconteça, por exemplo, um acidente. Mas se acontecer um acidente, ele fraturar o dentinho dele, eu consigo, se ele tiver o scanner guardado, o arquivo guardado, eu consigo replicar exatamente tamanho do dente, como era o formato. Puxa, que legal. É fantástico. Mas, isso é uma novidade. Você não conta, você tem que trazer, entendeu? Com certeza, vou trazer. Nós vamos fazer só assim uma pauta. As novas tecnologias da odontologia. Gostou? É vamos pro próximo mito ou verdade. Olha lá, na tela. A cor da marca quadrada ou retangular na embalagem da pasta indica o tipo de produto ou sua composição. Então, que história é essa desse negócio aqui? Da embalagem, tem algum pra gente mostrar aqui? Eu trouxe aqui pra vocês verem, tá? O que significa isso, gente? Eu nunca... Você já olhou, Glaucia? Fala a verdade. Se a câmera puder mostrar aqui de pertinho. Você tem uma irmã que é profissional da área, entendi. Exato. E aí, tá vendo esses quadradinhos aqui? Tô vendo. Que é azul aqui, tem o pretinho, tem o outro vermelho, outro preto aqui, outro vermelho aqui, tá? Então outro pretinho na parte superior.
Isso entrou na internet falando que era o tipo de produto químico ou natural que tem a composição da pasta de dente. Tá? E isso, infelizmente, é um mito, isso aí é uma coisa totalmente inadequada. A pessoa falar, entendi. Tá? E o que acontece? Isso aqui é simplesmente o local onde a máquina vai ter o sensor óptico para prensar e cortar o tubo de pasta de dente. Só isso? Somente isso. Então, eles têm aí um negócio diferente, então Exato. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ai, que bom, foi publicado há muito tempo atrás. Eu nunca tinha olhado isso. E saiu há muito tempo atrás na internet falando sobre isso e as pessoas, infelizmente, acreditavam, né? Que isso estava correto, que o tipo de produto químico, outro, mas não. E aí devem ter dito, o que tem maior significa que é melhor de produto. É melhor, nada a ver, tá? Gente, então, vivendo e aprendendo. Porém, uma coisa muito importante que eu queria ter um chamadinho interessante, claro. que eu acho que é o quê? É todo o paciente que comprar uma pasta de dente, um dentifrício, tá? É ler a bula. A maioria dos pacientes não lê. Não, nunca lê. E não sabe se tem uma reação alérgica. Tem que ler junto com o profissional, para o profissional explicar quais são os produtos que tem na composição da pasta de dente para poder saber se é benefício para aquele paciente ou não. Até grávida? Que Sim, faz, também, que altera, claro, também. porque tem pasta de dentes com flúor, sem flúor, com alguns produtos químicos que pode diminuir o processo de cárie, outros produtos que podem diminuir o processo de sensibilidade, de dor, de gelado, quente, Puxa vida. etc, E tá? para criança, já que você trouxe Exatamente. aqui, porque para criança eu acho que é aquela dúvida, a gente sempre tem medo de estar colocando ali, enfim, do flúor e tudo mais. Exato. Pode ou não pode? Na verdade, sim. No Brasil, a gente tem uma referência com a criança que até 3 anos tem uma dificuldade de fazer cuspir a pasta de dente quando você for escovar, a gente sugere hoje colocar pastas de dente sem flúor. Por quê? Senão a criança pode ingerir. E preferencialmente, eu brinco, para pediatria, para criança, é colocar como fosse um grão de arroz. Não precisa mais do que isso. Tá? Porém, as pastas sem flúor é menos arriscado que isso pode colocar um volume maior. Tá. De 3 anos até 6 anos, poderíamos colocar pastas de dentes com uma pequena quantidade de flúor, entre 500 até 1.000 ppm de flúor. Por isso que é importante ler a bula. Isso, o mercado, por exemplo, acho que é a Anvisa que regulamenta, Sim. Essas que são com carinha, com bichinho, tartaruga ninja, essas coisinhas, elas estão dentro ou o ideal é olhar uma a uma? E o ideal é olhar uma a uma, por quê? Aí tem as pastas de dentes baby, que normalmente é referenciada para as crianças, tá? Para as bebês até 3 anos. Elas precisam estar nessa lei. Isso. Aí tem as pastas de dentes que a gente chama de pastas de dentes kids, tá? Que aí reúne entre 3 a 6 anos ou até a pré-adolescência e depois as pastas convencionais para adulto convencional que poderia usar, que tem uma quantidade de flúor um pouco maior. Tá, e quem depois quiser saber que marca, ele indica lá nas suas redes pessoais, você coloca o que a gente não pode dizer. Gente, mas esse é um assunto sério, a gente acha que é importantíssimo. Por isso que ler bula é fantástico. É fundamental. Próximo na tela, olha lá, mito ou verdade? Aftas podem ser curadas com receitas caseiras. Aí eu falaria para você assim, Carol, depende. Depende? Tá? Depende. Por que depende? Tá? Se você tiver, por exemplo, uma receita caseira à base de, por exemplo, própolis, que é um antisséptico, é um antibiótico natural, certo? Ele funcionaria. Tá? Aí tem aquelas receitas que a pessoa fala, vamos colocar sal, limão, bicarbonato, vinagre, etc. Tá? Que talvez alguns teriam uma tendência de cauterizar a lesão, tá? Pode talvez ajudar, mas o que acontece? Eu falo, o melhor profissional para poder indicar o tratamento da afta é o dentista. É né? verdade. E hoje você tem as redes sociais, tem o WhatsApp, faz uma selfie e fala, doutor, tô com uma lesão aqui. Gigante. Tá? Porém, as lesões que podem parecer aftas, tem que tomar muito cuidado que entre 5 a 7 dias teria que estar cicatrizando. Tá. Se não acontecer isso, a sugestão é com certeza consultar um profissional dentro do consultório, porque hoje nós temos lesões bucais, câncer bucal e assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas podem sem querer confundir uma afta com uma lesão mais grave. Mas de repente umas gotinhas de própolis ali naquela afta podem ajudar. Pode ajudar, por isso que depende. Depende. Tá aí. Próximo mito ou verdade na tela. Chiclete sem açúcar auxilia, então, contra as cáries. História de mascar chiclete. Aí vamos falar que
de novo, depende, Carol. Depende, sério? Depende, mas pode ser que ajude? Sim, porque na verdade, hoje nós temos vários tipos de goma de mascar, trouxe algumas amostras aqui. Tá. E normalmente os chicletes, as gomas de mascar, que são sugar free ou sem açúcar, tá? Elas, de um lado, estimulam a sua mastigação e a sua salivação, tá? Quando você mastiga um chiclete, por exemplo, tá? Principalmente os chicletes que não têm recheio, preferivelmente. Tá. Por quê? O recheio tem açúcar. É verdade. Tá? Então, normalmente, o recheio tem algum tipo de açúcar que normalmente é mais cariogênico. E todo mundo já sabe que o açúcar dá cárie, com certeza. Com certeza. Tá? Porque ocorre um processo de fermentação. O que vai acontecer com os chicletes que, porventura, estão sem açúcar? Você pode mastigar. Até o período que ele está saindo, o sabor açucarado, ele pode dar cárie. Pode, porque eles têm açúcares tipo produto chamado xilitol ou Sim. outros açúcares que vão fazer o adoçamento, que é mais difícil da bactéria poder metabolizar esses produtos. Então, vai ser mais difícil de ela dar uma cárie. Porém, se você mastigar o chiclete entre 5 a 10 minutos, e alguns estudos já foram provados isso, após acabar o sabor açucarado, você continua estimulando a salivação. Aí, por o atrito da mastigação, você acaba, muitas vezes, também agregando, removendo aquele resíduo de alimento que ficou após uma alimentação. Assim como, por exemplo, o pessoal falava que comer cenoura, uma maçã, por exemplo, ajuda a limpar os dentes. A mesma coisa, é atrito. Se o paciente mastiga o chiclete, por atrito ele pode já tirar. Então o que tem que fazer? Escovar os dentes depois do chiclete. Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Então esse seria o ideal. É isso, tá? né? É assim, o segredinho, rasca seu chiclete sem açúcar. É o que eu brinco, é uma saída pela tangente. Vamos dizer, os executivos, não tem um horário para sair, está numa reunião, fez um almoço, não dá para escovar o dente. Eu falo, seria uma saída pela tangente, comer um chiclete até isso poder escovar o dente. Perfeito, okay? Muito bom. Tem mais, olha lá. Mito ou verdade? Uma aula, hein, gente? Sensibilidade tem cura. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, com certeza. Tem cura? Tem cura, claro. E hoje, o que tem acontecido muito nos nossos pacientes é o quê? É por o trauma de escovação ou o excesso de higienização, o cuidado talvez não muito cuidadoso do paciente pela falta de orientação do dentista, tá? De como usar. Que se machucam. Produtos como, por exemplo, jatos de água, escovas elétricas, assim por diante, vai fazer você ter um cuidado maior. Mas o excesso desse cuidado, tá? Ou às vezes a má conduta do profissional de repente, numa limpeza machucar, pode causar as retrações e os desgastes, e aí a raiz dos dentes ficarem expostos e dar a sensibilidade. E uma coisa que tem acontecido muito hoje com os pacientes é o quê? Por nossa vida útil, a gente está vivendo mais anos, né? Vamos dizer, na década de 60, temos uma questão no Brasil de viver 150, 54 anos, 60 anos, e hoje nossos pais, nossos avós estão vivendo 80, 90 anos. É verdade. Então os dentes estão desgastando. E por desgaste da mastigação também, acontece também a sensibilidade. Olha que coisa interessante. Então, você protegendo essa parte, você melhora. Então, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Quem quiser contar alguma história, tem sensibilidade que pode fazer, manda no @VocêBonitaTV. Eu vou colocar mais um mito ou verdade na tela. Claro, por Vamos favor. lá. Mito ou verdade? O uso de aparelho ortodôntico é apenas estético. Não, isso é mito. É mito, tá? Por quê? Vamos dizer assim, o que acontece? O paciente vai colocar um aparelho, logicamente, por corrigir esteticamente, mas não adianta ficar bonito e ficar o dente sem poder mastigar, que é a função. Quando você faz um aparelho ortodôntico, você corrige também a função, que na verdade é o principal a fazer. Corrige-se primeiro a função, lógico, corrigindo a função, os dentes vão ficar alinhadinhos, bonitinhos, maravilhosos para poder sorrir. E a mastigação perfeita. Com certeza. Aí, usei muitos aparelhos ao longo da vida. Nossa Senhora, né, Nick? É uma loucura. Olha essa pergunta do público. Essa eu acho que vocês vão adorar. É da Michele. Beijo, Mi, parabéns pela pergunta. Parabéns, beijo. Olá, pasta de dente com carvão ativado funciona para clarear os dentes? Manda! Vou ser bem sério, Carol. Funciona para detonar os seus dentes. Tá? É o inverso. É exatamente o inverso. Por quê? As pastas de dente já vêm fabricadas, tá?
com um produto abrasivo específico. Existem algumas pastas de dente, por exemplo, que eu acabei de falar agora para você, que por isso que é importante ler a bula. Porque tem pastas de dentes que tem produtos à base de peróxido, por exemplo, que fazem um clareamento químico, não o clareamento abrasivo. Se você usar mais abrasivos do que já existe na pasta, você acaba com o seu dente. Você não vai chegar nos seus 60, 70, 80 anos com dente. Você vai desgastar. Por isso que essa cultura de usar carvão ativado, carvão, bicarbonato de sódio, não está errado, gente, tá? Não vai funcionar. Não deve ser feito. E a história da cúrcuma? Também é outra coisa que você não deve ser feito. Porque as pessoas falam, eu não quero usar nada que tenha, que seja industrializado. Mas daí também não dá, né? Na verdade, assim, existem algumas pastas, né, vamos dizer assim, principalmente as pastas alemãs, tá? Então, onde tem isenção de flúor, tem alguns produtos a menos, tá? Lauril sulfato de sódio, são os produtos químicos. Porém, o melhor profissional que vai te orientar é o seu dentista. É verdade. Tá? Que ele vai te falar assim, ó, usa essa pasta, seu caso é para isso, seu caso é para aquilo, você vai usar para fazer um branqueamento, para você usar para tirar a sua sensibilidade, assim por diante. Por isso que, eu falo assim, não tem necessidade de você agregar, tá? Mais produtos do que a pasta que a gente já vem. Vem prontinha. Dá tempo de mais uma, a gente tem um minuto, doutor, voando, que eu vou passar o seu site, olha lá, na tela. Obrigada, Polly, um beijo. É verdade que só devemos escovar os dentes após 30 minutos da refeição? Essa é boa. Não, essa é excelente. Essa é boa, nós temos 40 segundos. Vamos Manda lá, bala. então, pessoal. Realmente, infelizmente, isso é um mito. Por quê? Tá? Eu falo para todos os pacientes, eu falo assim, existe um termo chamado erosão ácida. Tá? Que é isso? Quando você come, sua boca fermenta, então você teria que ficar meia hora sem escovar os seus dentes, porque você pode desgastar mais o seu esmalte. Porém, temos um grande problema. Se você ficar 30 minutos, meia hora, uma hora para depois escovar, o seu dente já está cariando, já está estragando. É isso. Acabou de comer, escovou. Você volta? Com certeza. FernandoTai.com.br. Lá tem tudo dele. Siga na rede social. FernandoTai.com.br. Te espero amanhã às 11h30 da manhã. Obrigada, meu querido. Imagina, Carol. Obrigado. Muito bom.